Ok, voltando ao nosso projeto aqui, tem mais uma diretiva que eu quero mostrar, que é o endClass. Agora é uma diretiva de atributo que permite a gente atribuir uma classe CSS a partir de determinada condição dentro do nosso código. Então, o que que eu vou fazer? Aqui no nosso lista component, eu vou aqui no CSS e editar uma classe aqui. Eu vou criar a classe com o nome BG cinza, só para dizer que vai ter o background cinza, ok? E vou colocar aqui o atributo background color com um tom aqui que não vai ser totalmente branco, vai ser um pouco mais escuro, vai ser um DDD, ok? Vai ser um branco que vai ser um pouco cinza ali. Legal. Eu tendo essa classe aqui CSS, eu já posso aplicar ao meu componente. Lembrando que quando a gente está tratando aqui do Angular dos componentes, por padrão, o que eu fizer de CSS aqui nesse lista component só vai ser aplicado ao componente que estiver utilizando aqui o lista component CSS. Ok? O Angular provê métodos para que o CSS não seja aplicado globalmente, a não ser que eu vá lá no Style CSS e mude isso, ou eu utilize algum outro arquivo que configure lá no arquivo AngularJSON. Mas bacana, voltando aqui para a questão da diretiva. Eu quero que esse background seja aplicado cinza sempre que eu tiver um índice aqui que seja ímpar, por exemplo. Então, eu posso utilizar aqui a diretiva endClass, ok? E aqui dentro eu tenho que passar um objeto JavaScript. Esse objeto JavaScript recebe uma condição e o nome da classe. Primeiro aqui o nome da classe, né? Eu vou copiar aqui do arquivo, BG cinza, e a condição que a gente vai pôr. Aí tem que ser um valor que retorna um booleano. No caso aqui eu vou colocar i mod 2 diferente de 0. Então, sempre que o número do meu índice for ímpar, eu quero que seja aplicada a classe background cinza e a gente vai ver agora se vai funcionar certinho. Se eu verificar aqui, ó, tá funcionando direitinho. Ele setou um background cinza aqui um pouco mais escuro quando o índice foi 1. Se eu testar aqui com um pouco mais de elementos, né, colocar aqui um próximo João, Pedro e mais um aqui, Beltrano. E a gente olhar, a gente vê que sempre que o índice for um número ímpar, eu consigo setar aqui o fundo dinamicamente, tá? Então, é isso que o endClass faz. A gente tem uma diretiva de atributo, então a gente usa aqui como property bind, e a gente passa um objeto JavaScript falando a classe e a condição booleana para que ela seja aplicada, tá? Então, lembrando que aqui eu não preciso passar a expressão diretamente, eu posso chamar um método no TypeScript, associar uma propriedade lá, eu bastaria escrever aqui, tá? Então, não necessariamente tem que ser a condição expressa aqui, mas tem que ser um código TypeScript que retorne um booleano.